Nós pegamos uma primeira citação da segunda carta de São Paulo a São Timóteo, 2 Timóteo 3,16, quando São Paulo fala sobre a importância da Sagrada Escritura na vida do cristão, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Possa ser esta a nossa experiência, a nossa esperança durante esse mês. Gostaríamos certamente de lançar outras iniciativas, mas pela situação sanitária fica suspensos encontros de catequese, encontros de formação, reuniões e outros momentos parecidos com esses, né? Aqui valeria a pena citar, mas eu somente faço uma citação de um ponto que eu penso que seja importante, embora não tenhamos o tempo hábil e também não seja o momento dedicado para esta segunda iniciativa. Talvez um dia poderíamos fazê-lo. O livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio, na sua interpretação aqui no Brasil, na América Latina, por parte da teologia da libertação, houve algum desvio, porque são livros, o Êxodo e o Deuteronômio, que falam da libertação do povo da escravidão do Egito. E ainda hoje, quando vamos a alguma livraria católica, como tive experiência essa semana, sem muita dificuldade encontramos algum livro que interpreta esses dois livros da Sagrada Escritura dentro de uma chave de interpretação da filosofia marxista, como penso que vocês conhecem um pouco, né? Então eu só digo a vocês assim, se quem vai usar algum livro que comenta sobre o Êxodo, sobre o Deuteronômio, ficar atento se não é de algum autor próprio da teologia da libertação, porque daria sempre essa interpretação de sair da escravidão, que é o Egito, como sair de uma opressão política, né? E não é esse o sentido do livro do Êxodo, nem o livro do Deuteronômio, né? Houve um desvio nesse sentido no sentido dessa interpretação por parte da teologia da libertação, né? Então, fechando só esse pequeno parênteses, que possam tomar cuidado com algum livro que possa usar como subsídio a interpretação e ao estudo, né, desses dois livros da Sagrada Escritura. Uma vez que quando o povo de Israel sai do Egito, é uma imagem espiritual da libertação do pecado, né? A teologia da libertação se perdeu em algum ponto, dando uma chave marxista, que seria uma libertação política. Então, não vamos nos alongar aqui, seria assunto para bastante tempo, mas possamos usar, né? E assim entrar, como disse, dentro da palavra de Deus, pegando esta palavra que foi colocada para o povo de Israel, hoje aplicada na nossa vida. Uma outra citação que nós pegamos aqui em Deuteronômio 17:18, quando Moisés, o próprio livro do Deuteronômio, assim chamado Deuteronomos, a segunda lei, porque quando o povo iria entrar na terra prometida, Moisés faz um novo discurso ao povo e assim repete muitos preceitos da lei, da Torá também, de modo que relembra o povo aquela lei, os mandamentos que Deus tinha dado ao povo. Por isso daí, segunda lei, né, no sentido de uma segunda repetição. Uma vez, segunda lei, né, no sentido de uma segunda repetição. Uma vez que o povo ia entrar na terra prometida e precisava de um espírito, de uma norma, né, uma palavra de Deus que os guiasse nesse novo tempo que chegava na sua vida. Nós pegamos a citação de Deuteronômio 17:18, quando diz assim: quando subir ao trono real, ele deverá escrever num livro para seu uso uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. E assim é uma das citações que entendemos porque chamado segunda lei. Pegar toda aquela lei que o povo tinha recebido, como palavra de Deus por meio de Moisés, e agora relembrá-la ao povo para que o povo entrasse na terra prometida, sendo guiado pela própria palavra de Deus.
Depois pegamos uma citação, Deuteronômio 4, 39, quando fala Moisés ao povo: portanto, reconhece hoje e medita em teu coração, Yahvé, Senhor Deus, né? Aqui eu sigo uma tradução própria, mas onde aparece Yahvé significa o Senhor Deus, né? O Senhor Deus é o único Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra. Não existe outro. Observa seus estatutos e seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, para que tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra, que Yahvé teu Deus te dará para todo sempre. Então, aqui estamos no começo do livro 4:39. Todo o livro do Deuteronômio vai seguir dentro desse trilho, digamos assim. Que o povo se lembrasse e relembrasse a palavra que Deus já lhe tinha dado. E assim, depois que chega a morte de Moisés, né? Moisés morrendo, lhe sucede Josué, que vai introduzir então o povo na terra prometida. Então o povo tem um espírito, uma lei, uma palavra de Deus que o vai acompanhar. Depois vai seguindo também, muito bonita, toda a história do livro de Josué, e depois já começa os demais livros históricos, né? Entendendo em todo esse período, como falam os padres da igreja, o povo de Israel, estando escravo no Egito, éramos nós que estávamos escravos no pecado. Deus permite o povo de Israel sair do Egito, como diz a Escritura, com mão forte, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. O povo então passa 40 anos no deserto. Moisés, antes da sua morte, faz um discurso ao povo. Seria o sentido do livro do Deuteronômio, esse discurso último de Moisés. Por isso, nos outros vídeos tentaremos seguir os 3 discursos de Moisés, começo, meio e fim do livro do Deuteronômio, né? Onde Moisés está aí, nos seus últimos momentos da vida, lembrando ao povo o sentido da palavra de Deus e lhe relembrando que tudo aquilo que passou da escravidão do Egito, os 40 anos no deserto, para que conhecesse a si mesmo, e agora entrando na terra prometida. Então, uma chave de interpretação muito simples é: o povo de Israel é cada um de nós. A escravidão é o pecado. Os 40 anos no deserto é o tempo da purificação. A terra prometida é o céu. Uma imagem de toda a nossa vida, né? Então, vos encorajo. O vídeo de hoje fica um pouquinho mais longo, mas nas próximas semanas buscaremos um vídeo um pouquinho mais curto, uma pequena meditação, mas já vos encorajamos e lançamos este convite, né? Esta sugestão: ler e meditar todo o livro do Deuteronômio durante esse mês de setembro. Como eu falei, são 34 capítulos, dividindo uma quantidade a cada dia, e não só uma leitura rápida ou assim por cima. Ler e meditar, ler e refletir. Se alguém tem algum caderno, a ficar junto contigo, ir tomando nota, anotando alguma citação que lhe chamou a atenção, você vai chegar ao final do mês de setembro com uma experiência nova, conhecendo melhor de si, porque a palavra de Deus te iluminou por obra do Espírito Santo, conhecendo melhor a Sagrada Escritura e, como dizia São Jerônimo, ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar Jesus Cristo, né? Então, se nós podemos conhecer melhor a Sagrada Escritura, conhecemos melhor quem é Deus e conhecemos melhor quem somos nós. O Senhor nos ilumina a nossa história e a nossa realidade, né? Então, deixamos e lançamos esta sugestão a todos, né? Como eu falei, pena que não podemos fazer algum encontro, fica limitado, mas aqui, né, no meio de uma precariedade que nós estamos desse tempo, mas que possa Deus nos abençoar nesse sentido, abençoar a todos vocês, né, a acompanharmos a meditação do livro do Deuteronômio, né, a palavra que Deus dá ao seu povo antes de entrando na terra prometida.
Antes de um novo momento na vida, a palavra de Deus guia, porque é ela que dá o discernimento e a orientação, a sabedoria para nós, né? Nos encontramos na liturgia, estando aqui na paróquia e também aqui nas redes sociais. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Até mais, uma saudação a todos. Fiquem com Deus.